Olá, obrigada pela sua companhia e pela presença de nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Mirra Graciela e você vai acompanhar agora uma mesa redonda que vai tratar sobre a data limite 20 de julho de 2019, um momento de tomada de decisões e um assunto que interessa muita curiosidade, que desperta realmente muitas perguntas e dúvidas sobre este assunto. Nós estamos diretamente dos estúdios da Unisul TV em Tubarão para esse bate-papo transmitido no portal Unisul e nas redes sociais. Obrigada pela Unisul, pela parceria, muito obrigada mesmo. Nós vamos então apresentar os nossos convidados para este bate-papo. Aqui ao meu lado, o Edson Luiz Barbosa, ele que é dirigente do Albergue Noturno e fundador, inclusive, de Tubarão. Albergue Noturno Pousada da Paz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Edson. Eu é que agradeço, já de antemão agradecendo não só a Unisul, mas o Notisul, que é o protagonista deste programa, o portal, o Face, Instagram, enfim, todos aqueles que estão sintonizados neste momento, evidentemente que na TV Unisul também. Também temos aqui o Edson, ou melhor, o Alcemir de Bonamelo, ele que é presidente da 15ª União Regional, uma das subdivisões aí espírita, 15ª União Regional Espírita. Muito obrigada também pela presença, Alcemir. Obrigado também, é sempre uma satisfação, um prazer nós estarmos aqui e tratando de um assunto que tem tomado aí as redes sociais e os momentos das pessoas, que é justamente essa data limite. E vamos procurar esclarecer isso dentro da luz da doutrina espírita. Só para situar bem os nossos internautas, a 15ª União Regional, explica melhor o que é a 15ª União Regional. Ela é um órgão representativo da Federação Espírita Catarinense. A Federação Espírita Catarinense subdivide-se o estado em 16 regiões e a nossa aqui, que compreende Tubarão e os municípios que circundam Tubarão, é a 15ª União Regional Espírita. Perfeito. E Luiz Henrique da Costa, ele que é astrólogo, tarólogo, numerólogo e terapeuta holístico. Obrigada. Inicialmente gostaria de agradecer a iniciativa de vocês do Notisul e também me sinto muito honrado na presença dos colegas, vamos dizer aqui, para um assunto tão interessante quanto esse. E eu mesmo, assim, me chamou muita atenção esse assunto quando eu vi que, assim, a data limite que a gente fala, assim, Eu, se tu me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu mesmo fazer uma pergunta aqui para o Edson, inicialmente, então. A data limite está relacionada com o Chico Xavier ou não? Qual é o teor disso? Luiz, sabe que é muito importante quando a gente... A pergunta é importante, bem pertinente. Cogitar uma série de situações que o Chico teria feito profecia. Espiritismo não faz profecia. Chico jamais colocaria quaisquer situações alusivas à data. Isso é muito... nós estamos tratando... O tema em si, ele é complexo. Eu sempre tenho uma ideia assim do que o que é complexo? Complexo é um conjunto de variantes. Quando você preenche essas variantes, você desmonta o complexo. Muito bem. O grande problema fica, e aí é delicado mesmo, volto a insistir na delicadeza, é você circunscrever as coisas em data. Claro. Sem data. Mas o Chico, em estado provocado, respondendo Pinga-Fogo 2, ele vai, não é ele diz, Emmanuel está aqui ao meu lado, está dizendo, e vai literalmente colocando as palavras de Emmanuel. Então não foi o Chico que disse. Interessante. Por que se criou, então, tanto esse tipo de informação em torno disso? Você sabe que as pessoas, elas se ocupam de muitas coisas. E o tema, eu não gosto da palavra preocupar. Como é que a gente se preocupa? Percebe? E as pessoas se ocupam das coisas sem ter um fundamento, sem ter uma base, uma sustentação para aquilo que estão afirmando, estão dizendo, e muitos até afirmam. Então, eu quero a posição do Alcemir sobre isso, Alcemir, vamos lá. Sobre a data limite. Isso. O que é essa data limite, como é que ela surgiu?
Houve uma conversa, isso no ano de 1976, com o Rogério Lemos. E ele, então, na casa do Chico, naquelas madrugadas de conversações, diz ele, né, ele tinha 17 anos, coloca ele que o Chico, então, falou dessas questões que poderiam acontecer, né, no futuro, caso a humanidade seguisse por rumos comprometedores, principalmente a questão da guerra nuclear. Era um momento de preocupação e, segundo relata esse nosso irmão, Jesus e os coordenadores angélicos do nosso sistema solar, eles estiveram reunidos ali na década de 70, especificamente em 1969, justamente nessa época em que o homem pisava a Lua, né, e estavam eles preocupados com a questão da inferioridade ainda no ponto de vista moral do homem e com as condições já de domínio de armamentos nucleares. Então, uma possível guerra nuclear trariam consequências devastadoras para a humanidade, inclusive atingindo o próprio sistema solar, porque as interferências dos mísseis, eles se dão na estratosfera. Então, isso abalaria não só o planeta, né, mas também o nosso sistema solar. Aí nessa questão, coloca-se ali a preocupação e diante dessa situação de pouca evolução moral do homem, naquela época, e a tecnológica, a intelectual já mais avançada, preocupava-se muito e a equipe angélica estabelecia uma interferência já naqueles tempos, para que o homem, através da dor, despertasse para as questões espirituais, que estavam até então adormecidas. Mas Jesus, né, interfere nessa posição e pede uma chance para nós, e uma moratória ali de 50 anos. Então, 1969, 2009, 20 de julho, então estaríamos aí chegando amanhã, né? Praticamente vencendo esta data. Ou seja, se nós ultrapassássemos os 50 anos, sem uma guerra nuclear, sem um extermínio em massa, dali por diante, ou seja, a partir de amanhã, né, o planeta ele entraria, vamos dizer assim, num processo gradual, e nós vamos ver isso mais adiante, que está dentro da lei natural de evolução, de avanços, né, de muitos avanços em todas as áreas. Mudanças e transformações. Transformações para melhores, né, não para a destruição do planeta Terra. Que seriam necessárias até para que essa evolução fizesse sentido. Só para completar rapidamente. Se ocorresse, é isso que o nosso irmão lá, Geraldo, né, eu acho que eu falei Rogério, mas é Geraldo Lemos, isso diante do relato dele. Se ocorresse a guerra nuclear nesse período de 50 anos, o homem iniciaria a guerra, mas as potestades interviriam e as forças telúricas, as forças da natureza, então, terminariam a guerra. Isso aconteceria o quê? Praticamente todo o continente europeu, norte da América e mais alguns estariam sumindo, afundando, né, no mar. Ocorreriam abalos bem críticos. Veja bem, né, quero deixar bem claro, isso dentro do relato do Geraldo Lemos, nessa conversa que ele teve com Chico Xavier. Essas previsões, elas não encontram-se em nenhum ponto da codificação do espírita, né? Nós não vamos encontrar. Nós vamos ter, sim, lá na Gênese, situações ali que colocam-se da transição planetária que está acontecendo. Isso é um outro assunto que nós podemos abordar ao longo da nossa conversa. Queres falar? Só para fazer uma coisa, o Geraldinho, o nosso Geraldo aí, junto com a Marlene Nobre, eles eram frequentadores de Uberaba. E frequentadores da casa do Chico. Então, por isso tem essas informações. Esse período que o Alcemir se refere, desses 50 anos, está inserido no contexto do segundo momento. O que é que acontece? A data limite nossa, ela tem 3 espaços, de 70 anos cada um. O primeiro começa em 1857 e vai até 1926.
O segundo período começa de 1927 a 1998. Então, esse período, essa parte que o Alcemir estava colocando, está no segundo período. E o terceiro período, que começou em 1999, vai até 2067. Estamos no final de era. Nós estamos no final de era, gente. Então, essas situações, algumas delas são aquelas ilações que são naturais do ser humano, de nós. Eu penso que até um pouco de falta de estudo, falta de conhecimento, falta de leitura, tudo isso tem implicações, porque, repito, nós estamos tratando de uma coisa muitíssimamente complexa que é a reencarnação. Reencarnar é uma engenharia que nós sequer fazemos ideia, aqueles que não sabem. Daqueles que sabem, vão estudar. Dentro da tua área, como que tu enxergas isso tudo? Então, eu vejo assim de uma maneira mais, talvez desprendida, porque eu não venho do espiritismo, respeito muito, né, a prática e do que eu conheço, assim, vejo né, uma seriedade incontestável, mas assim, eu procuro olhar de uma forma mais ampla. E aí, não há coincidência, como a gente aqui, nós três aqui, eu acho que somos unânimes nisso, não há coincidência. Aconteceram os eclipses, por exemplo, né? Tudo junto. O eclipse último nós tivemos lunar 4 dias atrás, entende? Então, sabe, esse período da data limite, né, eu acho que marca isso que o Alcemir abordou aqui, falou assim, a transição planetária. Eu acho que esse assunto ele é inerente, até para a gente sair um pouco do foco, né, na data limite e entender todo esse processo de mudança que já começou lá atrás e que agora ele chega no momento onde agora é como se essa mudança agora ela saísse daquele parte mais difícil de acesso e está chegando na população, no grosso da população agora, assim, certo? Nós todos estamos dentro desse processo e tomando consciência desse processo. É uma união de vários aspectos, né? Vários aspectos. Uma união de vários aspectos interplanetários, a questão espiritual, eu acho que é uma junção aí. Uma junção, exatamente. Eu vejo essa junção. Eu sou leiga, né? Eu estou aqui em processo de aprendizagem com os nossos convidados, mas eu consigo enxergar um pouco disso, concordas? Assim, ó. A nossa visão, quando nós estudamos a doutrina espírita, ela se amplia. Nós temos condições hoje de entender não só mais o planeta Terra, como se tinha tanta dificuldade de saber onde nós existíamos há muitos séculos atrás. Hoje nós temos condições de entender o nosso sistema solar, os vários sistemas solares, né? Nós temos condições de entender a galáxia. Então, analisamos hoje, saltou aí em pouco tempo, devido aos avanços da ciência, a capacidade hoje dos super telescópios que estão devassando o universo, nós temos hoje condições de entender, os cientistas colocam isso, de que nós temos hoje, só de sóis na Via Láctea, né, estava em torno de 100 bilhões de sóis. Então, imaginamos 100 bilhões de sóis, o nosso Sol pequenininho tem 8 planetas, Plutão foi rebaixado há pouco tempo, né? Então, só o nosso Sol são 8 planetas. 100 bilhões de sóis. Já existe a estimativa de 400 bilhões de sóis pela ciência, só na Via Láctea. Ainda há muito só na Via Láctea. descoberto. Só na Via Láctea. Mas existe a galáxia mais próxima, Andrômeda. Né? Ou seja, já está se entendendo que existem mais de 100 milhões de galáxias, isso em termos científicos, né? Ou seja, a humanidade está só no planeta Terra, a humanidade está em todo o universo, né? Então vem a colocar, a nós entendermos hoje o que Jesus quis dizer com há muitas moradas na casa do Pai. Então, assim, o planeta Terra, dentro da lei de evolução que o Espiritismo traz, ele está num processo gradual de evolução, como todos os orbes estão. Então, passar por esse período de transição planetária, essa palavra é muito trazida pela doutrina espírita, é um processo natural de todo orbe. Então, são mudanças, são transições, é a separação do joio do trigo, mencionado ali no Novo Testamento, onde hoje nós podemos entender que essa separação é através, como o Edson colocou, do processo da reencarnação, da lei natural da reencarnação. Ou seja,
existe a população espiritual e espíritos maus, esses que teimam em trucar, né, o progresso do planeta, não estão mais podendo vir para cá. Ou seja, continuarão o seu processo de evolução em planetas inferiores ao nosso. E para cá estão vindo apenas espíritos melhores. E, além disso, nós estamos recebendo aí, segundo o livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, Psicografia de Divaldo, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, de que nós estamos recebendo uma força-tarefa de um planeta do Sol Alcione. Espíritos altamente evoluídos, moralmente e intelectualmente, estão reencarnando aqui na Terra aos milhares para ajudar o processo de evolução do nosso planeta. Além disso, todos aqueles espíritos que fizeram história ao longo aí dos séculos no nosso planeta, em todas as artes, em todas as áreas, né, nas artes, na música, nas ciências, na política, todos esses espíritos estão retornando também, reencarnando para ajudar o processo de evolução do planeta Terra. Então esse é um momento de transição. Nós estamos já nesse processo e o que a gente vai poder ver aí são melhorias graduais, melhorias. Nós que assim seja, eu acho que é para isso, né? Muito a intenção acho que é essa. Olha só, eu quero começar aqui com umas perguntas dos nossos internautas, então nós vamos respondendo aleatoriamente, quem estiver disposto, né? O João de Capivari de Baixo, ele pergunta, existirá mesmo comunicação com ETs? Como seria isso possível? Eles vão viver entre nós? E agora? Edson pode responder. A comunicação, ela se dá em todos os níveis. Nós não estamos sozinhos. Seria uma bobagem nós imaginarmos que nós somos o centro de tudo. Isso já acontece há muito tempo, muito mais do que nós imaginemos. Essas comunicações, elas se dão naturalmente. Eu acho interessante quando vem uma pergunta assim, assim, ó, é como se tu perguntasse para um leigo assim, o ar existe? Ele vai assim, claro que existe, mas você não vê o ar. Por que o mundo espiritual não está à nossa volta e você nega? Por que você tem essa dificuldade de entender que à nossa volta tem uma multidão caminhando conosco? E aí, quando você faz a pergunta, você não toma um choque. Por quê? Porque você não tem base para explicar aquilo ali. Você cogita. Uma grande maioria cogita. Não, vão estudar, gente. O processo que nos envolve nessa escola planetária, lembro que o nosso trabalhozinho aqui é trabalhar o ser, não é o ter. Nós somos materialistas. Comentamos isso, fiz uma entrevista semana passada com só para concluir, o Luiz Henrique e nós falamos muito nessa frase. Pode concluir. Só para concluir, Mena. Quer ver uma coisa? Característica principal do planeta Terra, dessa nossa escolinha, da nossa escolinha, orgulho e egoísmo. Ora, todo ser orgulhoso e egoísta é arrogante e prepotente. Olha para os lados. Nós viemos da onde? Migramos da onde? De Capela. Qual era a característica principal de Capela? As duas, lascívia e sodomia. Ora, todo ser lascívio e sodômico é egoísta, orgulhoso, arrogante e prepotente. É isso que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Então essas comunicações vão se dar. Que bom que essas comunicações se deem. Que bom que essas comunicações se deem. Agora, não da forma como se imagina aí. Pode falar. Pode, vamos. Não, por favor. Para pegar o gancho aqui do Edson, e junto dessa questão da pergunta ali que foi feita sobre os ETs, né? Isso. Nós vamos lembrar aqui no programa Pinga Fogo de 1971, né? Muita gente não sabe desses programas, eles estão disponíveis na internet. Esse é o Pinga Fogo 1, né, Cibir? Pinga Fogo, isso. Tem 2 Pinga Fogo. E aí, ali Chico Xavier era entrevistado, né? Os repórteres faziam perguntas, eram ao vivo, diante de um auditório. E essa pergunta foi feita, né? Foi feita. Os ETs, quando é que os ETs entrarão em contato conosco? Aí vem a pergunta de Chico, né? Aí é ele que está respondendo. Veja bem, a data limite não foi Chico que falou, alguém supostamente disse que Chico falou. Mas aí Chico fala e todos podem acessar, se colocar lá, programa Pinga Fogo, Chico Xavier, extraterrestre, vão assistir esse vídeo aí, que é muito interessante. E Chico então coloca que
nós temos que esclarecer isso, nós somos governados por Jesus, a doutrina espírita traz esse entendimento, o nosso governador planetário é Jesus, e ele coloca, e ali é Emmanuel que responde, como o Edson falou, de que eles estarão entrando em contato conosco assim que forem permitido por Jesus, né? E isso ele coloca que se daria em torno, num tempo em torno de 50 anos. Quem estava respondendo isso era o Emmanuel, o Espírito Emmanuel. E aquele questionamento que todos fazem de que eles já estão sendo estudados, de que já foram encontrados, como é que vocês veem isso? Só para completar, eles estariam entrando conosco em contato em torno de 50 anos. Isso foi em 71, né? Nós, praticamente 2001, vamos fazer aí 50 anos. Então, nós estamos próximos, acreditamos aí, porque ali foi o Chico que falou, é uma fonte muito séria, né? Porque foi o Chico que falou e está ali gravado. Então, a gente acredita aí que nos próximos anos, aí quem sabe nós teremos justamente a comunicação desses irmãos que residem em outros planetas e são bem mais evoluídos que nós. E trarão muita tecnologia, muito conhecimento para ajudar a evolução do planeta Terra, segundo Chico. Só para concluir, os 50 anos que o Alcemir está colocando, você está fazendo agora. Porque o primeiro Pinga-Fogo foi em 69, depois tem um Pinga-Fogo 2, são duas obras, inclusive, 2 programas separados. Foi muito material, foi muita coisa e não conseguiram fazer num programa só. Exatamente por essa complexidade. Então nós estamos dentro de 50 anos. É um assunto muito complexo, 2019 é 50 porque lida com vários lados. Exatamente. Né? Eu quero aproveitar o gancho que nós conversamos agora há pouco sobre a questão do egoísmo, né? da inveja, do orgulho. O Miguel de Tubarão ele pergunta, o egoísmo, a inveja e a ganância já não é uma forma de guerra? Ou o Chico só estava se referindo à guerra conhecida como antigamente? Não, forma de guerra, sim, desculpa. Vou responder. Forma de guerra interior, nossa, sim. Sim, nós sabemos. Quando o expositor, como espírita, eu vou para uma doutrina para falar do egoísmo e do orgulhoso, da arrogância, da prepotência, eu tenho que primeiro estabelecer um contato comigo. Sou eu que trago isso dentro de mim. Isso é predominância nossa. Nós não somos santinhos, não é porque viramos espíritos, viramos santos. Não, negativo. Nós precisamos trabalhar isso. Precisamos admitir que nós trazemos este ruído, esse barulho grande dentro de nós, este monstro devorador das nossas, que emperram a nossa evolução. É nesse sentido. Eu também faço... Complementa, Luiz. Eu acho que tanto a pergunta anterior quanto essa estão amplamente, estritamente relacionadas. Porque... Primeiro de tudo, eu acho que esse contato já existe até ligado praticamente à nossa própria origem, né? E depois continua. Só que existe uma coisa que a gente, falando daí, que esse assunto, ele perpassa um assunto muito interessante, que é a frequência que nós estamos. Com todo esse egoísmo, a frequência que a gente está não permite que a gente oscile muito para cima. A gente bate numa espécie de teto energético e volta, porque nós estamos dentro desse... Então, eu acho que essas datas, ou essa data limite, ou a transição planetária, é quando a gente vai romper com essa margem, né? Esse espectro vai ser rompido. Nós vamos atingir frequências maiores, certo? Infelizmente, tem o outro lado batalhando para que a gente não consiga e fique na vibração dessa aqui para mais baixo. Portanto, tanta violência, né, que a gente tem visto. É a energia negativa e a positiva. E a positiva nesse combate. Esse combate está travando esse combate. É isso que queres dizer. Isso. E eu acho que esse marco da data, ele serve para indicar que vai haver um divisor de águas. Não com data precisa, mas um período da divisão de águas, aonde quem conseguir vibrar no positivo vai materializar o positivo. Quem não conseguir vai continuar materializando isso que já está aqui, que a gente sabe que já venceu. Todos nós aqui sabemos que já venceu. Uma parte da nossa existência como sociedade já venceu, já não precisa mais repetir esse sofrimento. Não carece de repetir o sofrimento? Será que a gente não aprendeu a lição ainda? Né? Eu acho que sim, para muitos, para alguns não, né? Para outros não, né? Luiz, lembremos sempre que, e a gente aprende isso já logo, o mal não pode se sobrepor ao bem. Isso é lei natural. O mal não pode se sobrepor ao bem, não existe isso. Esse é o nosso alento. É o nosso alento, é verdade. Segundo a espiritualidade, nesse período de transição planetária, os espíritos tiveram a última chance de reencarnar aqui. Então vieram
uma leva de espíritos com todas as suas dificuldades. Agora, isso, né? já de algumas décadas atrás, né? Tá. Nós vemos aí inúmeros movimentos, né? O movimento hippie, por exemplo, foi um movimento de espíritos completamente assim caídos, né? Nessas questões da sexualidade, das drogas. Então, assim, foram as últimas levas que vieram. Mas são ciclos, então, Alcemir, justamente. E nós estamos ainda vivendo isso, né? Por isso essas turbulências, né? A panela de pressão ferve, a sociedade sente tantas turbulências. Mas as questões interessantes são essas, é que esse mundo de transição, esse mundo melhor, quando a gente fala do mundo de transição, é classificado o nosso planeta ainda como um mundo de provas e expiações. Nós já fomos um mundo primitivo, somos hoje um mundo de provas e expiações e vamos passar para um mundo de regeneração. Esse processo de regeneração não vai acontecer assim de uma hora para outra, né? As coisas vão vir de fora para dentro. É gradativo. É um processo nosso, ou seja, cada ser, cada espírito, encarnado ou desencarnado, ele vai trabalhar o seu mundo íntimo. Aí é a questão de nós lutarmos contra as nossas imperfeições, contra as nossas dificuldades, tudo aquilo que trazemos, né, de questões infelizes ao longo das nossas encarnações. Então é um momento de nós acordarmos, se quisermos continuar reencarnando neste planeta, né? Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra, ou seja, continuarão reencarnando aqui, porque se nós não nos melhorarmos, se nós não combatermos o egoísmo, o orgulho, né? E tantas questões relacionadas às nossas mazelas, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que deixar essa escola, que vai evoluir, e vamos reencarnar em escolas praticamente de acordo com a nossa evolução. Se eu estou errada, gente, eu sou completamente leiga no assunto, tá? Como eu falei, eu estou aqui em processo de aprendizagem sobre isso. Por mais que nós tenhamos interferências planetárias e espirituais, como o Alcemir deu o exemplo de que tivemos uma leva de espíritos que vieram para reencarnar, tudo vai depender de como nós, seres humanos, reagirmos perante a isso tudo e a nossa postura, a nossa espiritualidade, como a gente falou do egoísmo e tal, tudo vai transcorrer, é uma tal de agir e reagir, é um bate-volta. Cada um. Tudo depende de como nós vamos. Cada um constrói a sua evolução. Era isso. Entende? Ninguém vai evoluir, ninguém vai vencer as nossas dificuldades por nós. Nós é que temos que responder perante isso. Mesmo então, que tenhamos interferências. Nós é que construiremos o nosso futuro. Se quisermos viver, encontrar a paz, uma verdadeira vida, uma vida mais tranquila, porque nós estamos dentro de uma lei de ação e reação, de causa e efeito, se nós nos envolvermos no bem, é claro que nós estaremos crescendo espiritualmente. Alcemir, Edson e Luiz, nós estamos vivendo momentos tão... assim, sabe, assustadores. O ser humano, ele tá tão terrivelmente, vou ser redundante, terrível. A gente vê aí a questão da maldade, da violência, da crueldade. Ninguém mais sabe olhar para os lados, as pessoas matam por nada, a vida virou uma futilidade. Me expliquem um pouco o que está acontecendo. Tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Vai lá, Luiz. É que, assim, como eu falei, as duas frequências começam a se separar. Entende? Em termos de frequência mesmo. Até a física quântica vem em nosso socorro e mostra o colapso, né, da partícula. Eu quis dizer futilidade, que a vida virou banal, né? Não, é como se não fosse nada. Mas então, tem o lado, vamos dizer assim, da densidade, ele está obrando ao máximo agora. Entende? Nesse raiar dos tempos que tu está falando aí, essa obra está aceleradíssima. E aí a gente tem que ter um pouquinho de reserva e entrar dentro de nós e entender que isso é uma solicitação que nos chega e que a gente pode ou não atender. Olha, faz sentido aqui, ó. A Maria Lúcia de Braz do Norte, tenho visto tantas coisas ruins nos últimos dias. Gente matando crianças, parentes sem motivos aparentes. Parece o fim do mundo, diz ela. Fechou com o que eu questionei agora, né? E isso é deliberado. Karma.
E é deliberado. Embora seja uma palavra sânscrito, que não é uma palavra de espiritismo, é dívida que nós temos. Nós somos um país que matamos, é uma barbaridade de matança em tudo. Isso que eu não estou falando da natureza, hein? Só no homem para homem. O homem mata brincando, rindo. Que é isso, uma violência desenfreada, um estado omisso, um ser humano que não evolui. E lembro ainda, e aqueles que não, só para concluir a fala ali do Alcemir, que aqueles que não vierem para regeneração serão levados para escolas compatíveis com seu processo intelectual. O mal vai para onde? Para o mal, para locais em que eles se afinam com aquelas situações que ele se encontra, com aquelas energias ali, com aqueles fluidos, melhor falando. Pegando um gancho nesse assunto, o mal está aí tão presente. Nós temos que ponderar sobre um aspecto. Hoje nós temos meio de comunicação, que o que acontece no Japão nós sabemos aqui no mesmo momento, né? Então, assim, o mal, a indústria da informação, né, ela explora o mal, porque o mal dá dinheiro, Ibope, né, da Ibope. Da Ibope e então, dinheiro. É isso. Então, assim, há muita exploração daquilo que está acontecendo de mal. Se nós formos olhar o mundo, vamos chegar ali na época do Império Romano, onde as pessoas iam para o Coliseu, ver pessoas serem assassinadas e vibravam com aquilo, com sangue, né? Ou seja, nós hoje vamos para um campo de futebol assistir um espetáculo, vamos para um teatro assistir um espetáculo. É como se algo não ocorresse de imediato, esse ciclo volta e esse tipo de coisa... Não que ele volta, assim, se nós formos olhar, hoje nós já evoluímos muito, nós já melhoramos muito. Comparando com o que acontecia antes, né? Ia lá e enforcava alguém em público, em praça pública, e aquilo era absolutamente normal para todo mundo. Então, hoje nós temos, assim, se olharmos sobre esse aspecto, nós vamos ver o planeta Terra avançando em leis, avançando em muitas coisas boas. O que é bom se mostrar nas redes sociais é não dar ibope, né? Mas tem muita coisa boa acontecendo. Olha só, passa muito rápido, o assunto é muito complexo. Muito interessante. A gente sabe. Muito complexo, é uma loucura. Se realmente, a Carmen de Imbituba, se realmente estamos evoluindo para um planeta melhor, né? Eu tô tentando pegar os ganchos aqui, como diz o documentário, por que ainda tem tanta miséria e tanta tristeza no mundo? Por causa do egoísmo. O arbítrio. O maior mal, a chaga da humanidade é o egoísmo. Né? À medida, os Espíritos falam sobre isso no livro dos Espíritos, à medida que nós combatermos o egoísmo, nós vamos transformar completamente o mundo. E isso com a vinda de espíritos que já estão mais evoluídos nesse campo, e os convites que nos são dados, né? E também com a intervenção hoje espiritual, porque hoje existe a intervenção espiritual, já está existindo esse momento de separação. Se os maus não vêm mais para cá, gradativamente nós vamos limpando, né? Os bons vão ficando, e as violências, todas as questões negativas da humanidade, elas vão se extinguindo gradualmente. Esse processo de transição, os Espíritos colocam com muita clareza, ela vem gradualmente, nós vamos evoluindo. Eu não tinha visto aqui um questionamento de uma leitora, vamos complementar mais rápido, porque a gente está chegando, passar muito rápido, a gente está chegando no nosso fim. Contagem regressiva, seria mais ou menos parecido com o que a gente está falando aqui. Queres complementar? Eu quero partir para a próxima. Do que o Alcemir acaba de colocar, de 2015 para cá, houve um desmonte do social completo. Do governo federal completo. Então, peraí, nós temos 15%, 25% para a educação, 15% para a saúde. E o social? Então, uma inclusão social tacanha e uma exclusão aumentando cada vez mais. Por isso que violência cresce, por isso tudo isso cresce. Em função de quê? Do egoísmo. Parece que as coisas acontecem com outro. Eu tiro isso pelo albergue. Cada vez que a gente coloca uma situação, parece que as pessoas vivem em outro mundo. Tem um mundo paralelo aí. A pergunta, porque eu perguntei agora há pouco para vocês e eu falei sobre a questão de que já foram capturados os extraterrestres e que eles estão sendo estudados. Fala sério, vocês acreditam mesmo sobre a Área 51? Tem uma leitora aqui perguntando se os Estados Unidos estão mesmo fazendo esse estudo, se eles existem e já estão lá. Área 51, tu falaste? É. Bom, desculpa, mas assim...
Essa área 51 é famosa, né? Assim, Sim, e esse estudo também é famoso, inclusive, aí, né? A própria internet é a vinda dessas tecnologias, desses avanços tecnológicos, onde tem essa influência acontecendo. Mas sem entrar nesse que é o assunto para um outro programa bem extenso, ainda sobre as frequências e sobre o mal e sobre isso, o egoísmo, que é realmente o mal do mundo nesse momento, a maior chaga nossa. Na contrapartida do egoísmo, olha só o que a gente tem. Se a gente vai para vamos imaginar, hipoteticamente aqui agora, assim, o contrário do egoísmo vai implicar numa elevação espiritual. Quando a gente se eleva espiritualmente, independente do nosso credo religioso, a gente entra numa consciência que é comum. E a consciência comum, ela é coletiva. A consciência comum, ela é social. Porque o ser humano é um ser gregário desde a sua base. A Lucas de Tubarão assistiu o documentário Data Limite e lá dizia que se houvesse guerra até o dia de hoje, Gaia, Terra, daria um jeito de parar com isso através de tsunamis, entre outros fenômenos. Não houve guerra, mas está tendo esses fenômenos naturais. Por quê? Isso foi de todos os tempos, né? Os tsunamis, os terremotos, os cataclismas. Isso é um processo gradual, até de evolução do próprio planeta, né? Está se assentando. Se o planeta vai se transformar num mundo de regeneração, um mundo de paz, de harmonia, a estrutura física do planeta, o clima, tudo isso também vai mudando para que haja um lar, um ambiente cada vez melhor para os seus habitantes. Nós estamos no final de era, né? Lembremos que nós estamos no final de era. Não há mais tempo para mais nada. Que medo! Não, e é geológico isso. Mirna, o medo revela a ausência de conhecimento. A morte não existe. Olha só, a morte é um subterfúgio muito feinho, muito ruinzinho, inventado pela sociedade. O que nós temos é final de tarefa. Nós temos uma continuidade. Nós já fomos os germes de outras eras enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Olha que trajeto! Isso é Augusto dos Anjos. Isso é do poema Evolução, numa das quadrinhas mais belas de um sujeito que na última roupagemzinha dele física aqui era extremamente materialista. Extremamente materialista. Desencarna e sai com uma pérola dessa. E agora, José? Parafraseando o Drummond, né? E agora, José? E agora, José? Vai, Luiz Henrique, ias acrescentar, fica à vontade. Eu me emociono cada vez que eu ouço Augusto dos Anjos e me lembrei dessa obra póstuma, né? Que saiu falando dos poemas dele. Está lá no Parnaso. É lindo, isso. E me faz refletir sobre justamente esse período onde a gente está para romper isso, sabe? E essa consciência coletiva é a nova conexão que a gente tem que ter. Ela é indistinta de raça, indistinta de cor, de credo, de tudo, sabe? Ela é muito forte, pulsante. E talvez, assim, sem entrar no mérito, é o espírito de Gaia, sabe? Onde nós somos gusanos do lodo da Terra, nós somos só antenas receptoras da energia solar, né? E que em desequilíbrio, por causa do nosso egoísmo, nós concentramos demais uma energia e ficamos violentos porque a gente não sabe temperar com o outro lado. Né? Tem tudo isso. Então, na medida que a gente está conseguindo temperar isso, a gente consegue sair da repetição kármica, né? Da memória ancestral negativa e consegue dar um passo na direção da evolução, que é esse é o momento. E eu me sinto, mais uma vez, muito agradecido por estar aqui então Ilustrado as Presenças para marcar esse ponto, esse momento, assim, certo? Onde a gente somos testemunhas de toda essa transformação. E nós estamos sendo chamados a uma consciência cósmica, ou seja, a lei universal, a lei de Deus, a lei natural, né? E os espíritos perguntam, né, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. Então nós estamos sendo convidados a adentrarmos a harmonia dessa lei. A partir do momento que nós nos direcionamos para isso, nós estaremos conectados à divindade, à nossa luz, né? Vós sois luzes, né? Brilha a vossa luz, como disse Jesus. Nossa. Brilhando a nossa luz, nos conectando com o cosmos, com a energia cósmica, nós estaremos dando saltos em questão de evolução espiritual. É isso. Maria Júlia de Grão-Pará, as crianças parecem vir cada vez mais amáveis e inteligentes. Notamos não só isso, a questão da amabilidade e inteligência, mas de outras, parece que a juventude está vindo, as crianças, com uma outra concepção. Tem todo lado da tecnologia, tal, mas
tem essa questão do lado positivo. Vocês acham que as crianças estão realmente vindo? Portanto, está surgindo uma nova era, uma nova visão? Tem relação com isso. As crianças, a partir dos anos 90, da década de 90, é aquilo que Joana de Ângeles de Maria Modesto Cravo chamam de o evento da aragem, uma aragem diferente no orbe, exatamente para modificar tudo isso. As crianças, elas não aceitam mais o não. Você tem que dar fundamento por não. O sim, fundamento. A criança de hoje, ela quer saber por que você está dizendo não e por que você está dizendo sim. E isso, a criança é questionadora, eu penso que... Cada vez mais cedo, né? E cada vez mais cedo, e isso tem uma relação muito estreita com esse processo evolutivo. Muito estreito. Aí Allan Kardec traz no livro A Gênese, no capítulo 14, ali ele fala desse momento de transição e que as novas gerações farão isso. Ou seja, quem são essas novas gerações que estão vindo, né? São espíritos mais evoluídos, dentro daquele processo que nós colocamos, né? Que os espíritos bons estarão sendo selecionados para chegarem aqui. Então, são espíritos mais evoluídos, não quer dizer que as nossas crianças são espíritos de luz, né? São espíritos que trazem as suas dificuldades, mas uma propensão gigantesca ao bem. Para concluir, Lúcia de Capivari de Baixo, ela anda sentindo muito cansaço, zumbido no ouvido, tontura nessa última semana. Pode ser alguma adaptação dessa nova energia que estaria chegando? Qual o motivo disso? Posso falar, Valcir? Pode falar. Para a Lúcia, sugestão é que ela procure uma casa espírita lá no atendimento fraterno, converse com o pessoal ali que vai acolher, porque a casa espírita ela é acolhedora. A casa espírita que é acolhedora, ela é esclarecedora, orientadora. E este consolo que ela está buscando por esse aperto pode se dar exatamente aí. Às vezes a causa está nos próprios pensamentos dela. Os pensamentos nossos, a nossa forma de ver a vida, ela nos conecta com esse grau de energia, né, que o nosso irmão aqui falou. Ou seja, ela pode estar tendo pensamentos negativos e está sintonizando com espíritos também, com energias negativas. Por isso esse mal-estar que ela está tendo. Encerrando, então, já estamos com o nosso tempo quase que esgotando. Eu só queria deixar uma mensagem, então, gente, para não se fixar nessa data de uma forma, nada de pânico. Nada de data. Nada de data. Agora eu quero justamente isso, uma mensagem de cada um para a gente finalizar. Então, gente, eu acho que abre-se esse momento, é um evento maravilhoso, na verdade, para quem souber vibrar e sintonizar com essa energia nova que chega, com essa energia que sempre esteve, na verdade, e que é a volta à nossa natureza, certo? E não a essa adulteração, sabe, biológica que aconteceu conosco, sabe lá Deus por quê, tem tantos motivos que explicam isso, mas enfim, mas não entrar nessa coisa de data, gente, vamos entrar no evento da liberação do espírito, da alma humana, de todos os seus grilhões. Acho que essa é a mensagem mais positiva que eu podia deixar aqui para quem está nos assistindo, para que não entre nessa de data, gente, certo? Vamos para um evento de consciência, de conscientização. Edson. Um dia tem 1440 minutos. Nada em nós interessa do ontem que já passou. Menos ainda do amanhã que não veio. Tudo está hoje de agora. Então viva com intensidade esses teus 1440 minutos ou 86.400 segundos, porque é ele que vale a pena. O melhor dia das nossas vidas qual é? Hoje. O melhor dia das nossas vidas é hoje. E mais ainda, é hoje de agora, porque há uns 15, 20 minutos atrás, algumas células de mim já se queimaram. O Edson de da pouco não é igual ao Edson de agora. Já tem mudança. Alcemir. Olha, deixar para os ouvintes, os espectadores, que essa data limite não é de Chico Xavier, né? Foi uma orientação, uma colocação desse irmão nosso, e que a proposta que a gente vê dos espíritos, aquilo que eles têm trazido, nos orientado, é de grande otimismo. Mesmo que fosse verdade, já passaram os perigos, né? Se foi assim, hoje nós vencemos os 50 anos sem guerra nuclear. Eu completando hoje, Alcemir. Hoje, justamente. 69 para 2019. Então, nós estamos livres praticamente desse problema, né? Nuclear. Se for verdade, né? De 1969 para 2019, 50 anos. 50 anos, exato, fechou agora. Então, vencemos 50 então o otimismo que os espíritos trazem é que o nosso orbe, como todos os orbes aí do universo, estão em processo de transformação para melhor.
Então, e nós temos que acompanhar isso. Nós temos que acompanhar esse processo de evolução também, não ficarmos estacionados, né? Senão nós vamos ter que ir para um mundo em próximas encarnações compatível ao nosso grau de evolução. Mas nós temos que mencionar o grande guia, o grande modelo da humanidade ainda tão esquecido, que é Jesus. Ele traz todo o roteiro de como nós podemos crescer espiritualmente, de como nós podemos chegar às culminâncias espirituais, né? Aquela frase que ele trouxe: eu vim para que todos tivessem vida e vida em abundância. Só que nós temos que buscar os conhecimentos que ele trouxe e fazer com que esses conhecimentos, esses ensinamentos passam a serem sentidos, a serem vividos, vivenciados dentro de nós. Perfeito. Eu tive o grande prazer de conversar com Alcemir de Bonamello, ele que é presidente da 15ª União Regional Espírita, Edson Luiz Barbosa, dirigente do albergue noturno Pousada da Paz e um dos fundadores, ele brincou comigo nos bastidores, o único vivo. Meu amigo se foi, deixou pra... Ele brincou comigo sobre isso. E o Luiz Henrique da Costa, que já tivemos o prazer de conversar com ele na semana passada, numa live pelo Notisul, astrólogo, tarólogo, numerólogo e terapeuta holístico. Gente, muito obrigada mesmo por vocês terem vindo aqui, por vocês terem aceitado o convite para nós conversarmos sobre este assunto, que com certeza, se nós continuássemos aqui, nós ficaríamos até muito tarde, porque rende muito. Muito obrigado ao Notisul também. Obrigado também. Gente, nós vamos encerrando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais uma vez, um agradecimento especial ao Unisul TV por ter nos cedido o espaço, essa parceria, né? Nós fizemos esse programa diretamente dos estúdios da Unisul TV em Tubarão. A todos, até a próxima.